tudo bem? Voltamos com mais um vídeo, mais uma análise de livro, mais uma análise especial e voltando a dizer para você participar conosco do nosso canal e não só se inscrever, divulgar, apertar lá no sininho. Vamos juntos fazer parte desse grande projeto que é um crescimento em várias áreas. Aproveitando, deixa eu falar uma coisa com você. No último vídeo nós analisamos esse livro, né, Temperamentos Transformados, Tim LaHaye. Quero agradecer todos os comentários que nós tivemos, positivos, tá? Muito obrigado. Deixa eu falar com você o que vem por aí, tá? Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. O próximo livro que nós vamos analisar será um livro também devocional. Um livro, às vezes, polêmico, mas um livro que mexeu muito com a minha vida. Muito mesmo, gente. Eu recebi muito nesse livro. Tá? A autora é Marilyn Hinckley, Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária. Esse livro é excepcional dentro deste assunto, tá bom? Nós vamos analisá-lo, não hoje, no próximo vídeo. Daqui a pouco eu falo do livro de hoje. Mas eu quero deixar claro para você que esse canal também vai analisar livros culturais. Por exemplo, nós vamos analisar romances brasileiros. Nós vamos analisar literatura, até mesmo internacional. Vamos analisar livros de coach, livros de autoajuda, livros de PNL, livros de matemática financeira, de educação financeira. E aí, vamos lá. Depois que nós fizermos o Quebra-Cadeia da Maldição Hereditária, nós vamos começar com esse projeto aqui. Porque como será feito? Toda terça-feira, um livro religioso, um livro devocional, um livro voltado para questões do crescimento espiritual. Toda quinta-feira, um livro secular ou literatura nacional, internacional, autoajuda, PNL, coach, mas também educação financeira. Então, quinta-feira que vem nós vamos falar desse livro aqui. Olha só, gente, esse livro aqui é show. É excelente, maravilhoso. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Você vê que a minha capa é antiga. Gente, eu estou dando a vocês os livros que mexeram comigo. Livros que eu li com 18, 19, 20 anos. Livros que eu li há 10, 20, 30 anos atrás, tá? E esse livro aqui, o Pai Rico, Pai Pobre, eu dei para o meu filho ler. Tá bom? Então, vem aí Pai Rico, Pai Pobre, vem aí Quebra a Cadeia da Maldição Hereditária. Depois, nessa linha dos livros não devocionais que nós vamos ler, eu vou fazer uma série, tá? Uma série de um autor do século XIX, ó, o tamanho da criança, tá? Esse livro aqui até não vai dar para fazer uma análise num dia só, não, tá? Por isso que eu falei que vai ser uma série. A gente deve levar aí uns 5, 10 vídeos para analisar ele. Nós vamos falar desse carinha aqui, ó, Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Cara, esse livro aqui é espetacular, tá? Ele é o pai da autoajuda. Quando você fala em coach, todo tipo de crescimento pessoal, não tem como não falar de Napoleão Hill, ok? Todo autor de hoje, na verdade, é um segmento, tá bom? Então vamos lá. E do que nós vamos conversar hoje? Do que nós vamos falar hoje, gente? Hoje eu vou falar de um autor excepcional, maravilhoso, um livro tremendo, um livro que mexe com a cabeça da gente, mas um livro muitas vezes não é compreendido, não pelo livro. Então hoje eu até vou falar muito mais do autor do que do livro. Eu vou tratar desse livro aqui, olha, o Atmani, Autoridade Espiritual, tá? O Atmani, Autoridade Espiritual. Esse livro é excelente. É um livro que eu indico para todo mundo, é um livro que faz parte da lógica de todo mundo, que quero que
todos leiam, todos vejam. Eu dou esse livro na mão de todos os meus discípulos, tá? Qualquer pastor, qualquer pai tem que dar esse livro na mão das pessoas. Seus diáconos, presbíteros, 12, eu não sei como é que é a liderança na sua igreja chamada, tá? Eu compro esse livro, dou de presente para os meus discípulos. Todo mundo tem que ler, tá? Esse é um livro de uma nota só. É fácil falar de autoridade espiritual, muito fácil, porque ele é um livro de uma nota só. Já vou explicar ele. Mas para falar dele, eu tenho que gastar um tempinho falando de Watmani. Quem é o Watmani, o autor desse livro? Por quê? Watmani é um autor controverso. E é controverso por um motivo só. As pessoas não entendem que o Watmani, ele era, que já morreu, chinês. Ele nasceu em 4 de novembro de 1903, tá? E morreu em 30 de maio de 1972. Seu nome, na verdade, não era Watmani. Seu nome, na verdade, era... era Neo Seng. Mas aí ele muda de nome para... Eita, Jesus, só um minutinho, gente, aqui. Esse nome eu tenho que ver como é que eu vou pronunciar. Nitu Seng. Neo-shu-su para Nitu Seng. Olha que legal, tá? Por que Nitu Seng? Tu Seng significa alarme do sentinela. E aí ele adota um nome em inglês, Watman. Claro que o nome dele, ele sendo chinês, não vai ser Watman, né, gente? Watman é uma adoção de um nome em inglês que significa sentinela. Então, ele adotou o nome de a sentinela que toca o alarme. Tá bom? Então, Watmani, um autor chinês, muito bom, muito bom, muito bom. E por que eu falei que ele é um autor controverso? Muitos livros do Watmani, por exemplo, a série dele, O Homem Espiritual, outras direções de Deus para o homem, a obra de Deus, Não Ameis o Mundo, alguns livros desse até causam contenda, porque para muitos falam assim, ele ensina heresias. Não é, gente. Vamos lá. O problema das pessoas é que eles não entendem que para mim entender um livro, eu tenho que contextualizar esse livro, eu tenho que entrar na realidade daquele autor, na realidade geográfica, na realidade temporal, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo na Bíblia. As pessoas falam assim, Jacó e Esaú, o conceito da bênção, por que não simplesmente dividir a bênção? Por que tem que dar a bênção para um e não para o outro? Ou Jacó teve 2 esposas, cada esposa com uma concubina, aí você vai lá nas questões de Davi também, e assim vai. Gente, você tem que entrar e entender como era a lei naquela época, qual era a geografia. Muitas das leis mosaicas que muitos ensinam hoje não entendem que foram leis para um período de deserto. 40 anos que o povo viveu no deserto. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Você sabia que no deserto o povo tinha que andar com uma pazinha pendurada? Por quê? Não tinha banheiro. O povo ia lá, tinha que cavar um buraquinho igual gato, né? E tampar. Essa era a realidade da lógica do deserto. Aí hoje eu vou botar que todo mundo tem que andar com pazinha pendurada? Pelo amor de Deus. Então eu tenho que entender isso. E por que muitos não entendem o Watmani? Porque não entendem que era um chinês dentro de uma cultura do início do século XX, de uma China que no meio do processo dele passa por uma revolução comunista, de uma igreja que está vivendo ora dentro de um período nacionalista, ora dentro de um período comunista, tá? De um homem que começa livre e termina sua vida preso. E aí muitos não entendem, não conseguem fazer esse entendimento
geográfico, temporal, para poder entender o que o autor está dizendo. De que coisas que para ele eram muito lógicas dentro da geografia, dentro do aspecto temporal dele, para nós não é. Aí as pessoas começam isso aqui é heresia. Não, não é, irmão. Não é. Toda vez que você for pegar um livro para ler, e aqui nós vamos conversar muito de livros, eu quero daqui a 30 anos estar aqui velhinho, ninguém, vamos esquecer com a apóstolo Márcio André e tal. Nós temos que entrar na cabeça do autor, nós temos que entrar na vida do autor, nós temos que entrar na lógica temporal, na geografia dele, para poder entender o recado dele. Tá legal? Vamos lá. Então, continuando falando de Watchman Nee, ou o alarme da sentinela, Watchman Nee, ele foi preso. Por quê? No início e eu vou ter que falar algumas coisinhas aqui, por favor, não quero botar aqui, não estou pondo a minha posição, tá? Eu estou contando o conceito histórico do tempo do Watchman Nee. No início da Revolução Comunista na China, a igreja até achou que seria benéfico, ok? Mas, com o passar do tempo, eles foram vendo o quê? Que a Revolução Chinesa criou a Igreja do Estado. A Igreja do Estado começou a infiltrar dentro da igreja. O Watchman Nee não concordou com isso. Dali ele cria grupos afiliados à igreja. Ele chega a criar quase 400 grupos, 470 grupos afiliados, ou seja, o Watchman Nee também trabalhou com grupos pequenos. Uma igreja que começou com 3.000 pessoas, ele divide em 470 grupos filiados. Desses grupos, muitos passaram de 200 membros, seriam quase umas macrocélulas de hoje. Então, o Watchman Nee também trabalha com grupos pequenos. Uma coisa que nós vamos falar daqui a algum tempo, tá? Quando nós avaliarmos livros de Paul Yanshow, quando nós avaliarmos livros de John Wesley, todos eles trabalharam com grupos pequenos, tá? Dentro da lógica do que a gente chama hoje de células, macrocélulas e vários nomes que são dados hoje, tá? O Watchman Nee também teve que trabalhar com isso. O Watchman Nee viveu a igreja perseguida, que hoje é realidade para muitas igrejas em muitos países perseguidos. A igreja subterrânea. Watchman Nee foi preso em 1940 para cumprir 15 anos de prisão, mas sua prisão foi postergada a ponto dele ele morreu em 1972 na prisão, tá? Sabe por quê? Porque ele disseminava, olha que legal a acusação, né? Ele disseminava doutrina contrária à revolução. Doutrina, veneno antirrevolucionário, essa é a palavra. Venenos antirrevolucionários. E o que é esse veneno, meu Deus? O cristianismo. O cristianismo, tá? Então, o Watchman Nee, ele está dentro desse contexto. Dentro desse conceito. E aí, com base nesse conceito, nesse contexto, o Watchman Nee escreve seus livros. E esse aqui, gente, se você não lê nenhum livro do Watchman Nee, só leia esse. Autoridade Espiritual. Vamos falar um pouquinho do livro Autoridade Espiritual? Já falamos bastante de Watchman Nee, né? Autoridade Espiritual é um livro que, como eu já disse para você, ele é de uma nota só. O que trata a autoridade espiritual? Para a gente entender a autoridade espiritual, não tem como você entendê-lo sem começar lendo um versículo bíblico que está no início do livro e que eu quero pedir perdão a você, que isso aqui é um canal aberto, tá? Eu não quero falar de livro bíblico. Tá bom, mas só lê um textinho aqui. Diz assim: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1. Vamos lá. O livro Autoridade Espiritual trata todo ele de obediência e submissão. Por isso que eu falei, é uma nota só. Obediência e submissão. No último livro que nós analisamos, nós falamos dos 4 temperamentos, falando a análise
até bíblica, explicando o conceito na psicologia, explicando o conceito na Bíblia, explicando o conceito na igreja. Falamos 4 pontos, né? 4 temperamentos, são várias notas. Aqui não, é uma nota só. Autoridade Espiritual é um livro de uma nota só, que fala o tempo todo de submissão e obediência, tá? Por isso que eu te digo, todo líder tem que ler isso aqui. Ele vai tratando o que é obediência. E o que é obediência? Obedecer é fazer o certo que eu quero fazer. E o que é submissão? Submissão é fazer o certo que eu não quero fazer. Então, quando eu entendo o que é certo e faço o que é certo porque eu entendi que é certo e eu quero fazer, eu estou obedecendo. Quando eu entendo o que é certo, mas eu não quero fazer por vários motivos, eu não quero entrar nessa seara, tá? Eu não quero fazer, mas eu faço porque eu fui mandado. O nome disso é submissão. Submissão é fazer o que é certo, mesmo eu não querendo fazer, tá? Então, o Watchman, esse cara que vem falando de submissão. Aí você vai falar para mim assim, Márcio, só para a gente fechar um pouquinho a vida do Watchman, como é que um cara que fala tanto de submissão, dentro de um país comunista, e ele vai sendo proibido de falar do cristianismo, ele continua disseminando o cristianismo, ele está sendo submisso? Então vamos lá. Existe autoridade delegada, a gente já vai falar disso, porque é a segunda parte do livro, e autoridade usurpada. Tá? Vamos lá. Você vai ver isso na Bíblia também. A usurpação de autoridade. Ok? Você vai ver lá na Bíblia, depois da divisão dos 2 reinos, você vai ver lá Elias batendo de frente com o rei Acabe. Elias não está sendo submisso, não, ele está denunciando o pecado de Acabe e Jezabel. Tá? Ele anuncia que Acabe vai cair, que Jezabel vai cair. Ele não está sendo rebelde. Ele traz aquela seca, ele não está sendo rebelde, ele está lidando com uma autoridade usurpada. Jezabel nunca, pelo princípio bíblico de obediência à lei de Moisés, nunca poderia ter uma Jezabel no palácio de Israel. Autoridade usurpada. E nós vivemos isso em vários lugares, autoridades usurpadas. Lembrando que, quando se coloca uma autoridade, existem autoridades que Deus permite sobre nossas vidas para nos abençoar. E existem autoridades que Deus permite para ser para nós vara, para que nós nos voltemos para Deus, tá bom? Então, autoridade delegada, autoridade usurpada, ok? Então, o Watchman, ele fala muito de autoridade, fala muito de submissão, fala muito de obediência, mesmo dentro de um conceito da igreja perseguida, dentro de um conceito da igreja que estava sendo... vivendo as escondidas na igreja subterrânea, e ele pode falar disso. Vamos lá, o que ele fala de rebeldia e autoridade? Ele vai tratando o princípio da rebelião na Bíblia, tá? Que o contrário de submissão é rebelião, rebeldia. Ele vai tratando isso na Bíblia, começando desde Lúcifer, que é o princípio de toda rebelião. Lúcifer, quando ele diz assim, serei maior do que Deus. Vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele vai tratando a rebelião de Adão e Eva. Qual era o princípio? Não coma. Pronto. Aí ele vai lá, vai indo tratando passo a passo essa questão da rebeldia, da rebelião. Chega num caso clássico de rebeldia e rebelião. Se você não lê capítulo nenhum desse livro, leia pelo menos esse capítulo que trata a questão da rebeldia lá no deserto, que Moisés enfrenta, primeiro com Coré, Datã e Abirão, depois com líderes tremendos, Miriam e Arão. Vamos lembrar aqui um pouquinho Miriam e Arão.
Miriam profetiza, Miriam que era a primogênita, Arão que era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, todos dois, aí a gente vai falar já já, autoridade delegada. Só que quem era o líder? Quem recebeu a unção de autoridade? Moisés, ou Moshe, como você queira chamar. E aí eles se julgam no direito de contrapor Moisés por uma questão familiar de Moisés, tá? Por uma questão de que Moisés se casou com uma cuxita. A esposa de Moisés era de raça negra. E olha que lindo isso, eu acho tão bonito que isso mostra que na Bíblia não tem racismo, tá? Moisés se casa com ela e Arão e Miriam se acham no direito de dizer, não, ele não podia ter escolhido uma mulher assim para se casar. Ora essa. E eles começam a se levantar contra Moisés, eles chegam a dizer, nós também temos revelações. E aí Deus chama os dois, bate papo, e fala assim, vem aqui. Quero falar para vocês uma coisa. Vocês, eu dou revelação. Moisés é cara a cara. E quando você se rebela, por isso que eu falei que você tem que ler pelo menos esse capítulo, você cospe na minha cara. Moisés vai interceder a Deus por Miriam e Arão. E Deus fala assim, Moisés, eles cuspiram na minha cara. Toda rebelião, em tese principal, não é só uma rebelião contra o líder, é uma rebelião contra Deus. E rebeldia é cuspir na cara de Deus. Ali Deus faz um julgamento sobre Miriam, ele traz um julgamento em que Miriam fica leprosa, o povo é paralisado, porque toda rebeldia, toda insubmissão gera paralisação no povo, na nação, na família, no Estado, na igreja, tá? O povo fica paralisado. Arão depois é julgado. Olha só que legal, presta atenção nisso aqui. O conceito de submissão é tão maravilhoso que quando Deus delega uma norma, até ele se sujeita àquela norma. Ele se submete àquela norma. O manto de Arão era sobrenatural. Era o manto da autoridade do Cohen Gadol. Miriam foi julgada, legal. Por que Arão não foi julgado? Deus espera um tempo. Quando ele fala para Arão assim, suba ao monte Or, Arão sobe no Monte Or e ele manda o filho de Arão tirar o manto dele e colocar em si. Ali Deus mata Arão. Porque Deus estava respeitando a unção que estava naquele manto. Submissão e autoridade. Tá? Nós vamos chegar ali ao caso da submissão de Davi. É um ponto maravilhoso que esse livro traz, contando a história da submissão de Davi. Davi que teve um líder, não o líder Natã, mas o líder Saul, um líder que foi desobediente. Davi que teve um líder que foi rebelde aos conceitos divinos, um líder que o perseguiu. Olha que show. E Davi se submete, Davi que viu a sua vida ser perseguida, coisas serem tiradas, e a submissão de Davi que leva ele a um crescimento tão grande. Ele vai tratando vários exemplos bíblicos de submissão, para te ensinar o que é submissão, o que é obediência. Tá? O livro Autoridade Espiritual é dividido em duas partes. O primeiro fala autoridade e submissão, e o segundo trata de autoridade delegada. E o que é autoridade delegada? Autoridade delegada é você entender que você tem autoridade e ela pode te ser delegada, porém, você estará investido de autoridade e terão pessoas que vão estar debaixo da tua autoridade. Mas mesmo você que tem autoridade, tem que continuar sendo submisso e obediente a quem te delegou a autoridade. Essa autoridade não é sua, ela te foi delegada. Você vai exercer a autoridade, mas ao mesmo tempo não pode perder o conceito de submissão e obediência a quem te delegou. Ou seja, sempre você vai ter submisso. A autoridade foi delegada, mas vai exigir submissão. Até porque só pode ter autoridade quem aprende que toda autoridade nasce da submissão. O maior cargo do mundo, biblicamente falando, não é presidente, não é pastor, não é apóstolo, não é nada disso. É servo.
Então, aquele que quiser ser o maior de todos, disse Jesus, seja o servo de todos. Aquele que serve, aquele que tem autoridade delegada. E aí ele vai entrando dentro dos conceitos de autoridade nas células da sociedade. Tá? Por que hoje a família sofre tanto? Porque o conceito de autoridade do marido, o conceito de autoridade do pai, está sendo minado dentro das casas. Nessa cultura de hoje em dia, né? Em que o conceito da masculinidade cada dia sendo mais morto dentro dos homens, o que está sendo morto? O pátrio poder. O que está sendo morto? A visão da responsabilidade da autoridade masculina, isso na primeira célula, a família. Aí vamos para a segunda célula da sociedade, né? Nós podemos falar da igreja, essa célula tão importante, também com conceito de autoridade. Apóstolo, mas eu sou obrigado a me submeter tudo dentro da igreja? Não, você não é obrigado. Você até tem o direito, o Atmani trata isso, de não concordar. E a partir do momento que eu não concordo, presta atenção, é muito simples. Eu pego o meu bonezinho, peço a bênção e saio. Eu não posso fazer rebelião. Tá? Eu não posso ficar dentro, questionando, rebelando, trazendo murmuração, trazendo desânimo. Autoridade espiritual. Quer dizer que se o meu líder fez algo, aí vamos lá, lembra da autoridade usurpada e autoridade delegada? E o que é o conceito de submissão? Vamos lá, vou explicar de novo. Obediência, aquilo que é certo e eu quero fazer. Obediência. Submissão, aquilo que é certo e eu não quero fazer, mas eu faço. E quando não é certo? Quando não é certo, eu vou desobedecer? Não, eu peço a minha bênção, beijinhos e saio. Ok? Esse é o conceito. Jesus disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá? Vamos para outra célula da sociedade, a escola. Gente, escola era uma coisa tão engraçada. Eu sou de um tempo que professor não era chamado de professor. Professor era chamado de mestre. Mestre. Agora, também eu sou de um tempo que professor entendia, não só professor, ator, atletas, que eles eram pessoas de influência na sociedade. A vida deles tinha que ser modelo. Eu lembro um fato que ocorreu uma vez na minha infância, de uma professora, olha só, uma professora. Eu acho que eu estava na primeira série, segunda série primária, e ela, o namorado dela foi na escola, ver, né? E eles foram para frente da escola, se entraram dentro do carro e ficaram ali conversando, não fizeram nada demais. As meninas, né, elas entraram escondidas na sala para ficar vigiando a professora. Isso deu um problema porque a diretora foi lá, chamou a atenção de todas elas e depois chamou a atenção da professora, que aquele namorado não podia ter ido lá. Tá? Mestre, o conceito de obediência ao mestre. E aí a gente chega na outra célula da sociedade, qual? O governo. Toda autoridade é constituída por Deus. E existem governos que são delegados e governos que são usurpados. Porque se você não entende esse conceito de autoridade espiritual, sempre você vai abaixar a cabeça. E houve horas que teve que haver reformas. Vamos lá, a reforma protestante. O que Lutero fez? Primeiro de tudo ele colocou lá as teses, falando assim, voltem ao princípio. E não houve. Então pede a bênção e sai, vamos fazer um novo conceito. Tá? Assim é o tempo todo. E é isso que é esse grande ensino desse livro. Um livro que eu te digo, pastor, pai, líder, dê de presente a qualquer líder, qualquer discípulo, seja em qualquer escala na sua igreja, você que tem conceito de autoridade em ONGs, alguma coisa não governamental, algum tipo de sistema que tenha autoridades delegadas em níveis, esse é um livro para todos lerem. Para se dar de presente,
tá? A discípulos, autoridade espiritual, o autor Watmani, esse autor é do início do século XX, como eu já te falei, ele morreu em 1972 e esse livro é um dos primeiros livros dele e o melhor de toda a sua série, ok? Se você não ler nenhum outro livro de Watmani, leia esse, Watmani, Autoridade Espiritual. Essa é a indicação de hoje, esse é o livro que nós avaliamos hoje e vamos nos ver daqui a alguns dias para avaliar outro livro. Já dei ali, né, deixa, né, os próximos capítulos. Vamos falar de Quebrando a Cadeia da Maldição Hereditária de Marilyn Hinckley. Bom, vamos lá. Se você gostou, compartilha, divulga, nos segue, clica lá no sininho e participe desse Crescendo com o Apóstolo Márcio André. Tá? Nós vamos analisar isso aqui tudo, gente, ó. Tem muito livro. E uma última coisinha. Você pode me indicar aqui nos comentários, aqui embaixo, livros para a gente avaliar. Qualquer livro que eu botar aí o senhor vai avaliar? Não. E sim, se vários seguidores colocarem ali um livro, né? Várias pessoas indicando um livro. Eu vou avaliar. Eu já comentei com um amigo, e ele falou que vai me dar um livro de presente para me fazer uma avaliação, um livro que fala sobre gerenciamento e crescimento financeiro e gerenciamento de funcionários, ou seja, um livro corporativo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você adquira, leia e depois dê de presente, que esse é um livro bom para dar de presente, tá? Autoridade Espiritual, Watmani. Fica com Deus. Até o próximo Crescendo com o Apóstolo Márcio André.